Pior do que pecar é não se arrepender de ter pecado. Não precisamos nem discutir aqui agora o fato de que cair no pecado, permanecer longe de Deus, é uma tremenda desgraça. Porém, pior do que isso é quando, mesmo diante do chamado insistente de Deus, a conversão, a mudança de vida, ao arrependimento, nós ainda nos mantemos resistentes. Nós não damos uma resposta ao Senhor, não reconhecemos o nosso pecado, não assumimos a nossa condição. No fundo, até sabemos que estamos no erro, mas de alguma forma nos achamos corretos. Quando assim nos comportamos, nós somos os terríveis impenitentes. Impenitente significa alguém que não se arrepende, alguém que persiste, alguém que obstina no erro, no crime, no pecado, apesar de ser advertido, exortado, confrontado. Quando nós percorremos as páginas das Sagradas Escrituras, nós encontramos várias passagens sobre impenitência. No livro de Isaías, por exemplo, no capítulo de número 9, vai dizer assim: o Senhor, o Todo-Poderoso, castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus. Nós sabemos muito bem que Deus usava dos seus profetas para se dirigir ao povo e chamar esse povo à conversão. Porém, muitas vezes Deus usou de medidas extremas para provocar a conversão daquele povo. Porém, mesmo diante do castigo de Deus, aquele povo não se converteu. Lá em Oséias, no capítulo 7, no verso 10, está escrito assim: a arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Não se voltam para o Senhor seu Deus e, apesar de tudo, não o buscam. E quando nós vamos para o livro do profeta Amós, no capítulo 4, a partir do verso de número 6, nós nos deparamos com um texto que na minha Bíblia tem como título A Não Conversão do Povo. Esse texto fala que Deus permitiu vir sobre o povo a fome, a penúria, a crise, a falta de chuva, a doença, morte e até mesmo desastres naturais, tudo em vista da mudança de vida daquele povo. Porém, o que nós encontramos nos versículos 6, nos versículos 8, 9, 10 e 11 é a seguinte declaração: mas não vos voltastes para mim. Veja que diante de tudo o que aquele povo passou, permitido por Deus, mesmo assim o povo não se voltou para Deus, não se converteu, permaneceu no seu pecado. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós nos deparamos com a mesma realidade, impenitência. Jesus já está exercendo o seu ministério terreno, mas diante da sua mensagem pregada, há rejeição, diante das curas que ele realiza, há incredulidade. E nós encontramos isso acontecendo, por exemplo, em Mateus, capítulo de número 12, a partir do verso 22. Vai dizer assim: apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Belzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. É diante disso que Jesus faz uma declaração dura, lá no versículo de número 31. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhes será perdoada. Então veja que Jesus está realizando uma obra por meio do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai, mas aqueles fariseus recusavam a crer que aquilo era uma obra divina. E a igreja nos dá a interpretação a respeito desse pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, que não pode ser perdoado, é exatamente a rejeição da misericórdia de Deus, a rejeição da graça de Deus, a rejeição do perdão, daquilo que Deus nos oferece. É quando há um endurecimento do coração diante do que Deus fala, do que Deus faz, do que Deus realiza, do que Deus nos oferece. Porque a própria pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela não se abre à salvação, à graça, à cura, ao que Deus quer realizar na vida dela. E nós vemos isso acontecendo em outras passagens. João capítulo de número 11, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, diz que autoridades judaicas resolveram matar Jesus. Ao invés de se renderem, como muitos judeus fizeram, ao invés de acreditarem,
aqueles judeus permaneceram resistentes, com o coração endurecido e quiseram, na verdade, matar o Mestre Jesus. No capítulo 11 do Evangelho de São Mateus também, a partir do verso 20, tem um texto que na minha Bíblia tem como título Censura dirigida às cidades impenitentes. Diz assim a partir do verso 20 de Mateus 11: Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres por terem recusado a arrepender-se. E essa palavra pode ser direcionada a cada um de nós também. Se muitos que ainda estão no erro tivessem visto o que nós vimos, tivessem ouvido o que nós ouvimos, já teriam se convertido. Porém, nós, muitas vezes, diante do que Deus já fez e realizou e falou, ainda permanecemos sem arrependimento. Em Apocalipse, no capítulo de número 9, vai falar que depois de uma série de flagelos que a humanidade sofreu, mesmo assim muitos permaneceram sem se arrepender. A mesma coisa também, praticamente, nós podemos encontrar em Apocalipse 16, a partir do verso 8, quando diz: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado o poder de queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados por grande calor e amaldiçoaram, ao invés de se arrepender, amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. Provérbios capítulo 29, verso 1 diz assim: O homem que, apesar das advertências, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. E o apóstolo Paulo escreve algo parecido lá em Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 4, que diz assim: Desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, paciência, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas pela tua obstinação e coração impenitente vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, que diante da salvação oferecida, do amor de Deus, da misericórdia, da graça, nós não nos fechemos. Diante das exortações de Deus, dos chamados à conversão e até mesmo das coisas desagradáveis que Ele nos permite passar com o fim de provocar em nós mudança, que nós não possamos permanecer com o coração endurecido, mas que nós renunciemos à impenitência, à dureza de coração, o fechamento e nos abramos à graça e à salvação do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.